Boa noite a todos, novamente estou aqui Rafael Saraiva para mais um vídeo do canal de oração. Obrigado por você que está aqui assistindo. A mensagem de hoje se concentra em Lucas capítulo 8, versículo 19 ao versículo 21. Mas antes da gente começar a mensagem, vamos fazer novamente uma oração. Amado Deus, amado Pai, por favor, Senhor Deus, abençoe a leitura da Tua Palavra e a interpretação desta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas capítulo 8, versículo 19 diz o seguinte: A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aqui a gente possui muitas aplicações, a gente possui também vários entendimentos, certo? E um deles por exemplo, é sobre quem é esses irmãos de Jesus. Algumas partes do Novo Testamento falam sobre os irmãos de Jesus, só que não tão aprofundado, certo? Alguns dizem que esses irmãos são apenas por parte de José, que era pai de Jesus, né? Outros dizem que já era de Maria também, filhos de Maria. Ou seja, assim como Jesus era filho de Maria por parte de mãe, que a gente sabe que Jesus ele foi concebido por Maria e pelo Espírito Santo. Só que, fora as interpretações, a gente tem uma outra explicação mais profunda aqui nessa mensagem. E qual é? Quando a multidão ela vem até Jesus e fala que a tua família quer ver você, muitas pessoas, esse povo, principalmente o povo aqui judeu, eles pensavam que essas pessoas tinham autoridade sobre Jesus, tinham proeminência por Jesus apenas por ser sua família. Hoje em dia ainda existe esse tal de base, de prioridade. Por exemplo, quando uma pessoa ela possui um cargo importante, um cargo talvez um político, uma empresa, é muito comum ela favorecer a sua família, ou colocar a sua família no pedestal, no topo. Porque é, na verdade, até por consideração, por amor também à sua família, certo? Por respeito. Só que aqui no caso, Jesus, ele parece um pouco, em primeiro caso, um pouco indiferente à sua família. Mas será que Jesus realmente não gostava de sua mãe ou de seus irmãos? Não é isso. É que aqui, a família de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus, parece que ele tem alguma autoridade, alguma soberania sobre o Filho de Deus. Só que em vários momentos na Bíblia, por exemplo, quando Jesus ele está com 12 anos, ele vai até o templo e fica entre os doutores, e os pais de Jesus vão até Jesus e perguntam: Menino, onde é que você estava? A gente estava preocupado com você. E Jesus simplesmente responde: Ora, por que vocês estão preocupados? Eu estava na casa de meu pai. Ou seja, Jesus, desde cedo, ele sabe o propósito dele, ele sabe a verdadeira origem dele, que não é uma origem apenas humana, mas sim uma origem divina, e ele sabe qual é a sua missão. E aqui nesse mesmo caso, a família de Jesus, ela tenta se sobrepor, tenta ter uma autoridade, uma certa autoridade sobre Jesus, só que Jesus ele fala: olha, vocês têm uma parte comigo? Sim, uma parte de familiar, de carne. Só que fora isso, um lado espiritual, um lado de soberania, parou por aí. Não existe isso. Quem tem a única que tem soberania sobre mim é Deus. E Deus, Jesus, ele também fala uma outra verdade para cada um de nós. Que todo aquele que obedecer, ouvir a palavra e praticar os ensinamentos que Jesus ensina, essas pessoas, assim como nós, podemos fazer parte da família de Deus. Então, tanto uma possível mulher, um possível homem, ele pode ser irmão ou irmã de Jesus. Não necessariamente pode ser da família de Jesus apenas aqueles por parentesco de mãe ou de pai, mas sim todo aquele que obedece e pratica a palavra de Deus é parte da família de Jesus. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente vê pela história do pecado que nós, naturalmente, éramos escravos do pecado. Só que quando Cristo vai lá e nos resgata na cruz, e todo aquele que confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, através do seu sacrifício na cruz, ele não apenas nos resgata e nos faz novamente escravos, servos, não. Ele nos resgata e nos transforma em amigos, ou melhor, em seus irmãos. Irmão e irmã seria o grau de parentesco mais próximo que podemos ser de Jesus. Isso aí é maravilhoso, certo? Porque mostra o seu cuidado, o seu carinho, o seu amor por cada um de nós. E é pensando nisso que eu chamo a vocês para que vocês, assim como eu também, sejamos mais praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes, e que nós nos alegremos na palavra de Deus, no seu chamado, na sua verdade, porque apenas assim podemos ter a vida eterna e ser chamados parte da família de Deus. Amém? Vamos orar.
Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua verdade aqui descrita, pela parte, Senhor Deus, que o Senhor fala da verdadeira família que o Senhor tem. Que o Senhor possa, por favor, Senhor Deus, nos alegrar e nos dar essa confiança em nosso coração, Senhor Deus, hoje e para sempre. Eu te peço, por favor, que o Senhor nos proteja e nos abençoe daqui em diante, em nome de Jesus Cristo. Amém.